Bem-vindos a mais um episódio do Equilibra Entrevista. E dessa vez a gente vai falar de um tema que atravessa a vida de todos nós, que é a relação com a alimentação. E para isso, a gente tem uma convidada muito especial, especialista no assunto, a Mariana. Sim, pessoal, por muitos anos o comportamento alimentar foi foco principal dos meus estudos dentro da psicologia. Eu ainda sou professora, dou bastante aula e palestras sobre o assunto. A minha gama realmente expandiu muito, por isso que aqui no Equilibra vocês nem me veem falando tanto sobre isso, mas hoje eu vou emprestar um pouquinho do meu conhecimento para responder algumas perguntas para ajudar você sobre o assunto. Então vamos começar. Bora! Por que é tão difícil as pessoas manterem uma relação equilibrada com a alimentação nos dias de hoje? Comer é muito mais do que simplesmente nós ingerirmos nutrientes, né? Então começa por aí. As pessoas, elas ainda tendem, né, a diferenciar muito isso, assim, tanto que é muito comum a gente buscar ajuda em profissionais da área da nutrição, da saúde, e muitas vezes a gente vai receber uma dieta, né, e aí o profissional vai dizer lá, ó, você tem que seguir essa dieta e você vai atingir seu objetivo, né, seja emagrecer, ganhar peso, sei lá, aumentar a massa muscular, enfim. Só que comer é muito mais do que simplesmente ingerir nutrientes. Né? Comer também é um ato social. A gente está o tempo todo se relacionando, pensando, né, vivendo muito em função da comida e da bebida. Então, acaba que ainda, né, na nossa sociedade, a gente vê as pessoas, elas buscando os recursos insuficientes para trabalhar a sua relação com a comida, porque elas simplesmente querem começar a comer saudável e ponto, ou começar a comer menos e ponto, mas elas não se preparam para lidar com a relação com a comida em si, que vai perpassar diversas situações diferentes, situações sociais, perpassa as nossas emoções, né? O quanto a gente também lida muitas vezes com as nossas emoções envolvendo comida, enfim. Então é um assunto muito longo, mas eu acho que é uma das maiores dificuldades justamente por isso. As pessoas elas não se preparam da maneira como deveriam, né? Quando elas pensam sobre comportamento alimentar. E agora te ouvindo falar, me lembrei, assim, algumas pessoas que eu conheço, elas entram numa dieta restritiva e muitas vezes elas se deprimem, acabam não indo mais nos encontros sociais, não encontrando mais os amigos, né, não se sentem mais à vontade de participar de nenhum tipo de comemoração. Então é comum, né, as pessoas se perderem nisso. É muito comum, é muito comum. Elas não se preparam para, né? Porque na verdade elas são muito mais focadas no que comer e não em como Isso, comer. exato. Né? Essa é a questão. Mas ainda assim, né, Mariana, eu tô te ouvindo e tô pensando aqui. Ainda assim, é muito comum também a gente ver que algumas pessoas elas usam as emoções para justificar comer alguma coisa, né? Como, por exemplo, eu tava muito triste, por isso que eu comi uma barra de chocolate. Ou, eu tava muito feliz, eu tinha ganhado um bônus no trabalho, aí eu me permiti abrir uma garrafa de vinho, mesmo estando tentando parar de beber, né? Coisas assim. O que tu acha disso? Por que isso acontece? Isso é uma coisa que se chama comer emocional, né? Que é quando a gente usa a comida como uma estratégia de enfrentamento das nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Como que eu costumo trabalhar assim com esse assunto? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que ajudar os nossos pacientes, e daí eu faço até um convite a vocês para refletirem, porque se vocês estão comendo alguma coisa e vocês não estão com fome, o que vocês precisam não é comida. Vocês talvez tenham alguma necessidade emocional que vocês estão escolhendo lidar com essa necessidade através da comida. Por exemplo, se eu tive um dia muito difícil, muito duro no trabalho, eu chego em casa no final do dia e eu tenho o desejo de ter um momento de prazer, eu preciso sentir algo bom ou eu preciso relaxar, eu posso escolher fazer isso através da comida, correto? Não há problema, eu posso escolher. Só que eu preciso ter consciência sobre isso. Então é quase como se eu dissesse: hoje meu dia foi puxado, eu queria ter um momento legal no fim do dia, então, tá bom, eu abri lá uma garrafa de vinho, pedi um sushi, quero ter um momento legal com meu marido, e isso é consciente, intencional, e eu como com atenção, não extrapolo os meus limites, ok, tá tudo certo. Né? Agora, se eu sempre uso essa estratégia para lidar com as minhas emoções, aí começa a faltar recurso e começa a dar o quê? Prejuízo. Né? Então, o comer emocional, ele não é uma estratégia que precisa ser abolida. Eu sempre digo isso, não tem nem como, né? Até porque a gente tem uma sociedade que costuma comemorar muito com comida, né? Isso é cultura, e eu acho isso muito bonito, inclusive. E é positivo, né? Em algumas situações isso é positivo. A comida une, né? As famílias se encontram à mesa, os amigos. Então, assim, é muito importante que hajam esses momentos em volta da alimentação. Não precisamos ter esse terrorismo nutricional, né? Isso Eu é bem acho que importante. isso é muito importante. Mas aí a gente vai falar de uma emoção que eu acho super importante, porque ela é muito desagradável de sentir, e as pessoas sentem muito, principalmente quando se fala em comportamento alimentar, que é a culpa. Né? E quando se extrapola, quando se come mais do que gostaria, ou quando entra nesse comer emocional, né, e sente que perde o controle, muito comum vir a culpa. O que tu acha disso? Por que aparece a culpa nessa situação? Então, Amanda, ótima pergunta. A culpa, ela é uma emoção muito comum mesmo, né? Nas pessoas que sofrem com a relação com a comida. Mas eu gosto muito de trabalhar a culpa da seguinte forma. Eu sempre digo, a culpa é uma emoção que nos coloca frente a frente com os nossos valores. Né? Então, se eu tô sentindo culpa,
por seja qual for a situação, é porque eu fiz algo que eu não gostaria de ter feito, né? Então eu sinto que eu cometi um erro, mas isso mostra o quanto eu valorizaria ter feito correto, né? Então as pessoas elas se queixam muito de estarem sentindo culpa porque elas comeram demais ou porque elas comeram o que não devia, né? E aí vocês já vejam assim que é uma discussão que vai para muito além aqui dessa nossa breve conversa, né? Porque a gente está falando ainda de uma questão de terrorismo nutricional, de que alguns alimentos são errados, que a gente não deveria comer, enfim, tá? Mas deixando isso de lado, falando só sobre a culpa agora. Quanto mais consciência das nossas escolhas alimentares a gente tem, então quanto mais liberdade para escolher, né? E a gente estando acompanhado com profissionais que sabem trabalhar com comportamento alimentar faz muita diferença. Quanto mais consciência eu vou ter, menos culpa eu vou sentir. Porque quando eu escolher comer algo que sairia do meu plano, ou até mesmo quando eu exagerar um pouco e ultrapassar os meus limites de saciedade, eu vou já ter identificado isso antes, né? Eu já vou ter recursos para lidar. Eu vou, geralmente, né, uma pessoa assim, já tá bem avançada no tratamento, ela consegue, inclusive, escolher se vai extrapolar e acaba nem extrapolando tanto, sabe? Mas ela consegue, assim, ter mais consciência e aumentar a nossa consciência diminui a nossa culpa, né? É algo inversamente proporcional. Tá, mas na prática, nos diz, o que é comer consciente? Comer consciente é um contexto muito amplo, né? Se relaciona ao mindful eating e há muitos autores que trabalham dentro do comer intuitivo, que é inclusive uma abordagem que eu gosto muito, né? Mas comer consciente seria comer com atenção, né? Não é só comer devagar. A gente fala muito isso assim, coma devagar. Daí o que acontece? Na próxima refeição a gente vai comer devagar. E depois a gente vai esquecer disso. Mas quando a gente aprende a comer com atenção, tudo muda. Porque a gente começa a prestar atenção nas pequenas coisas. Quando ela vai comer, se ela sentir que ela tá com vontade, que ainda tem espaço, que tá do jeito que ela gosta, né? Que vai cair bem no corpo dela, porque a gente também começa a se dar conta disso. Os alimentos conversam com o nosso corpo de maneira diferente, então a gente também escolhe a consequência da ingestão de um alimento no nosso corpo, né? Então é bem interessante, sim, mas é muito sobre isso. Eu parar para pensar antes de decidir. Bem legal, bem importante isso, é a gente poder ampliar nosso nível de consciência pro aqui e agora, né? Pro que a gente tá comendo nesse momento, quanto a gente tem fome, quanto a gente já tá saciada, quanto a gente tem vontade de comer aquele alimento. Bem legal. Assim, é isso que eu digo, hoje em dia a gente vive num mundo muito globalizado. Né? Então a gente tem acesso às comidas que a gente mais gosta nas grandes cidades, né? Então isso também facilita bastante. Claro, a gente não tem mais essa escassez, né? Exatamente, que é, historicamente, o ser humano já viveu um período de muita escassez alimentar, e isso tá, né, na nossa genética, de alguma forma. Então, também é um outro assunto, acho que fica uma outra entrevista. Tá, e agora pra gente terminar, pra gente não se prolongar muito aqui, o que tu diria para essas pessoas que estão assistindo a entrevista aqui com a gente, para algumas dicas para elas terem uma relação mais saudável com a comida? Primeira coisa, identificar o nível de saciedade de vocês, o desejo de vocês, então considerem isso, né? Sempre antes de comer alguma coisa, qualquer coisa, pode ser uma bala, né? Exercitar, assim, esse pensamento do tipo, o quanto eu quero esse alimento agora, né? O quanto eu estou satisfeita, o quanto eu estou com fome, o quanto eu gosto disso que está sendo ofertado, né? Porque parece bobagem, assim, mas existe todo um fluxo de pensamentos que vão fazer com que a gente decida ou não comer alguma coisa. Né? A comida ela não vem voando até o nosso corpo e entra para dentro da gente, a gente escolhe comer. Né? E muitas vezes a gente está num automatismo tão grande e já com crenças, com pensamentos tão rígidos sobre esses assuntos, que a gente acaba achando que a gente não pode. Então, se tem sobremesa, eu vou comer, se tem bebida, eu vou beber, se eu gosto disso, eu vou comer bastante. E, na verdade, a gente pode ampliar a nossa consciência. Né? Então, é um processo super difícil, né, que requer, claro, né, profissionais de saúde especializados que possam te ajudar muitas vezes nessa caminhada. Inclusive, uma dica de leitura, que esse livro que eu gosto muito, eu sempre indico para os meus pacientes, que é da doutora Sophie Daram, que é O Peso das Dietas. A doutora Sophie, muito bom. Eu já li também, muito bom esse livro. Ela é uma doutora da USP de São Paulo e ela fala muito sobre o comportamento alimentar de uma forma leve, fácil, prática, natural. E o nome do livro ele já fala muito, né? O peso das dietas, né? Então ele é muito sobre a gente realmente aumentar a nossa consciência alimentar para conseguir ter uma relação mais saudável com a comida. E como é importante isso, né? Porque a alimentação, a gente se alimenta muitas vezes, todos os dias. Né? Esse é um outro ponto, né? Que a Amanda pedir que eu dou. Eu sei que é cansativo, mas é isso. O tempo todo a gente tá prestando atenção no nosso próprio pensamento, né? O tempo todo exercitar, pensar, refletir, ponderar. É cansativo? É, né? Mas ter uma vida saudável, ela é um exercício, é uma construção e, claro, dá trabalho, né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente a tua expertise. Estamos. Por compartilhar a tua experiência com a gente. E fiquem ligados que em breve a gente vai estar fazendo novas entrevistas de novos temas por aqui também para mostrar para vocês. Tchau, pessoal!